Meu nome é Leandro e sou de Ibiporã, interior do Paraná. Trabalho como entregador de lanche há uns 2 anos já e olha, já fiz entrega em cada canto desse município que você nem imagina. Mas há 6 meses teve uma noite que eu juro por tudo que é mais sagrado que vivi a pior experiência da minha vida. E não estou falando de cliente sem educação, cachorro solto ou estrada ruim. Estou falando de coisa que até hoje me arrepia só de lembrar. Era uma quinta-feira e já passava das 9 e pouco da noite. Eu já estava quase encerrando quando o patrão me chamou dizendo que tinha entrado uma última entrega. Aí ele me mostrou o endereço e eu já soltei um putz. Era lá pro final da cidade, numa área rural, onde nem pega muito sinal. Falei para ele: Gilson, isso aqui é longe pra caramba. Ele só deu risada e apontou pro valor da taxa de entrega. Na hora eu pensei, bom, dinheiro é dinheiro, né? Peguei o pedido, coloquei na bag e fui. Até ali tudo estava normal. Fui cortando os bairros, saí do asfalto e entrei numa estrada de chão batido que eu nunca tinha ido. Sem luz nenhuma, só o farol da moto clareando aquele caminho cheio de buraco e pedra. Estava uma noite abafada, céu fechado, bem pesada mesmo. Já estava até achando que tinha passado do ponto quando vi uma porteira meio velha, com uma plaquinha de madeira pregada num pau, escrito o número da casa. Confirmei no celular e era ali mesmo. Entrei com a moto devagar e fui descendo por uma estradinha de terra até uma casa isolada no fim do terreno. A casa era simples, de madeira escura, com uma varanda meio torta na frente. E o pior é que tudo estava apagado. Nenhuma luz acesa e nenhum barulho vindo de lá. Parei a moto com o farol apontando para casa, deixei ligada, desci e comecei a bater palma e apertar a buzina. Boa noite, é a entrega da lanchonete. Ninguém me atendeu. Esperei e não veio ninguém. Aí buzinei. Fiquei ali olhando, tentando ver algum movimento, e foi aí que eu juro que vi alguém passando lá dentro, no corredor do fundo. Foi rápido, tipo uma sombra, mas era uma pessoa. Continuei chamando. Boa noite, entrega do lanche. Mas ninguém respondia. Fiquei ali no seco. Aí já comecei a achar estranho, né? Peguei o celular e liguei pro Gilson. Ô chefe, esse endereço aqui é certo mesmo? Estou aqui, mas a casa tá escura e ninguém sai. Aí ele confirmou no sistema e disse: Tá certo sim, Leandro. Voltei a buzinar e foi nessa hora que vi de novo, agora alguém olhando pela cortina da sala. Era uma mulher, ou parecia ser. O rosto estava meio na sombra, mas dava para ver que tinha algo esquisito. O rosto era muito pálido e os olhos, os olhos eram fundos demais. Sei lá, parecia até que tinha um troço preto dentro, tipo uma gosma escura saindo. E ela só ficava ali me encarando, parada, com a cabeça levemente inclinada. Quando viu que percebi, ela se escondeu de novo. Nessa hora meu coração começou a bater forte. Pensei até em sair dali, mas aí ouvi um barulho que parecia alguém mexendo num portão. Olhei e vi um senhor com uma lanterna, vindo de uma casa mais afastada, uns 40 metros para a direita. Ele veio andando devagar e gritou: Boa noite, tudo certo aí? Respondi meio desconfiado. Boa noite, estou tentando entregar um lanche aqui, mas ninguém atende. Vi uma pessoa ali dentro agora há pouco, mas não me atendeu. Aí o homem parou, apontou a lanterna para casa e disse: Nessa casa aí não mora mais ninguém não. Tá vazia faz uns 3 meses. Quando o velho falou aquilo, que a casa estava vazia fazia 3 meses, eu gelei. Fiquei parado ali, olhando para ele com o lanche ainda na mão, tentando entender. Aí soltei: Como assim não mora ninguém? Eu vi alguém ali agora há pouco atrás da cortina. Ele veio se aproximando, meio sério, como se já soubesse o que eu estava falando. Parou do meu lado, olhou para casa com aquela expressão carregada e falou baixo:
Não tem ninguém aí, rapaz. O casal que morava aí se mudou. Depois do que aconteceu, não conseguiram mais ficar. Aconteceu o quê? Perguntei, já meio na defensiva, achando que era alguma treta de assalto ou coisa assim. O velho respirou fundo, olhou para mim com um olhar pesado, tipo de quem já viu coisa que não quer lembrar, e falou: a filha dele se enforcou. Tinha uns 20 e poucos anos e se matou bem ali nos fundos, perto da cozinha. Eu mesmo vi ela pendurada. Estava indo alimentar umas galinhas quando olhei para a janela da minha casa e vi o corpo balançando. Cara, meu estômago embrulhou na hora. Me deu até tontura. Fiquei sem reação, segurando aquele saco de lanche e sentindo a mão suar. Aí falei: eu vi uma mulher ali dentro agora, há pouco atrás da cortina, com o rosto estranho. Os olhos, cara, os olhos não pareciam normais. Estava escuro por dentro, mas parecia que tinha um negócio preto neles, como se fosse sombra. Era uma mulher magra, com cabelo escuro preso para trás. O velho me cortou na hora. Os olhos dele arregalaram, ele ficou pálido e deu um passo para trás. Meu Deus, era ela. Você está descrevendo igualzinho. Era assim que ela usava o cabelo. A hora que ele falou isso, eu senti um frio subir pelas costas. Um calafrio daqueles que parece que congela a nuca. A mão tremeu e quase derrubei as coisas. Só conseguia olhar para casa, agora com o farol da moto meio fraco, mas ainda batendo na varanda. E aí, como se não bastasse, a cortina da sala balançou de novo. Eu vi com o canto do olho. Só que dessa vez, ninguém apareceu. Eu vou embora, falei pro velho, já dando meia volta. Vai com Deus, mas não olha para trás quando sair do terreno. Nem respondi, subi na moto tremendo, encaixei o capacete na pressa e saí dali acelerando. Quase caí nos primeiros metros de tanta pedra no caminho. E olha, eu juro que fiz o que ele mandou. Não olhei para trás, mas sentia como se tivesse alguém me olhando o tempo todo enquanto eu saía dali. Quando cheguei no asfalto de novo, parei a moto, respirei fundo e liguei para o Gilson. A primeira coisa que falei foi: nunca mais me manda para esses lugares. Ele riu, achando que era exagero, mas quando contei tudo, ele ficou em silêncio. No fim, só falou: cara, usa a noite para descansar, amanhã a gente conversa. Mas eu não consegui dormir. Depois daquela noite, eu não fui mais o mesmo. Pode parecer exagero para quem está ouvindo de fora, pode até soar como história inventada de internet, mas eu sei o que eu vi. Eu estava lá. Eu vi aquela mulher atrás da cortina e eu vi os olhos dela com aquela escuridão dentro. Eu senti o peso daquele lugar como se o ar fosse mais gelado. Aquilo não era normal. Cheguei em casa passando mal. Minha mãe até achou que eu estava bêbado. Falei por cima o que tinha acontecido, mas ela é evangélica, nem quis escutar direito. Mandou eu orar, colocar um louvor para tocar, essas coisas. Eu só queria esquecer, de verdade, só que não foi tão fácil assim. Na primeira semana depois daquilo, eu não consegui dormir direito nem uma noite. Toda vez que eu fechava o olho, aquela imagem voltava na minha cabeça. A cortina balançando devagar, o rosto dela e o jeito que ela me encarava, como se soubesse que não era para eu estar ali. Tinha noite que eu sonhava que estava naquele mesmo caminho de novo, com a moto, e quando chegava na casa, a porta estava aberta. Eu entrava sem querer, como se algo me puxasse para dentro. E lá dentro era tudo escuro, o chão molhado, como se tivesse sido lavado com sangue. Eu sentia uma presença atrás de mim, mas não conseguia virar para olhar. Só ouvia uma respiração forte, quase dentro do meu ouvido. Teve uma noite que acordei gritando. Minha mãe veio correndo no meu quarto, acendeu a luz e eu estava encharcado de suor, com o coração disparado. Não conseguia nem falar direito. Parecia que tinha saído de um lugar de verdade, não de um sonho.
Depois disso, parei de fazer entrega em zona rural. Disse para o Gilson que não adiantava, que eu não ia mais. E ele respeitou, até porque depois que contei a história toda, acho que ele ficou com medo de acontecer algo pior. Fiquei uns dias sem trabalhar, para ser sincero. Precisava dar um tempo. Fui numa senhora aqui do bairro. Sabe aquelas senhoras de fé que fazem as orações com um raminho verde e reza baixinho? Ela me benzeu, fez umas orações e depois ficou um tempão em silêncio. No fim falou para eu tomar cuidado, que tem lugar que carrega dor, tristeza e que algumas almas não aceitam o que aconteceu com elas. Aquilo me gelou de novo. Eu não sei o que aquela moça queria. Se era só ser vista, ou se estava tentando que alguém sentisse o que ela sentiu. Só sei que naquele dia quem olhou para ela fui eu. E parece que aquele olhar me acompanhou por muito tempo. Mesmo hoje, meses depois, de vez em quando eu acordo no meio da noite achando que tem alguém me olhando pela cortina do meu quarto. E eu não tenho nem cortina. Se foi coisa da minha cabeça, pode até ser. Vai ver o calor, a escuridão, a estrada de terra, tudo misturou na mente e criou aquela visão. Mas eu sei o que vi e eu sei o que senti. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sou Aldair e vou começar esta história dizendo que não sou muito de acreditar no paranormal. Talvez por isso tenha hesitado tanto em relatar esta história. Mas o que me aconteceu há alguns anos ainda não me deixa em paz. Aconteceu num terreno baldio em uma cidade próxima a Monterrey, aqui na Colômbia. Naquele tempo eu estava completamente focado em exercícios físicos. Trabalhava no centro, saía às 7 da noite, chegava à academia por volta das 9h30 e saía de lá por volta das 11 horas. Pegava a linha de transporte público que me deixava a uns 20 minutos da minha casa e de lá tinha que caminhar. A parte mais assustadora do caminho era um terreno baldio enorme, sem iluminação, com capim alto e até árvores de 2 metros crescendo no meio. Minha mãe sempre dizia para eu ter cuidado com assaltos, mas eu já estava acostumado a passar por ali. Nunca tinha acontecido nada, até que uma noite, ao entrar no terreno baldio, vi alguém. A pessoa estava a uns 40 metros de distância. Era um senhor de uns 60 anos, segurando uma daquelas lanternas pequenas, tipo de caneta que mal iluminam. Ele estava completamente parado, olhando para o chão. A lanterna iluminava um ponto bem na frente dos seus pés, como se estivesse procurando ou esperando por algo. Mas o estranho é que ele não se movia. Nem sequer virou o rosto quando passei por perto. Não ouvi nenhum som, apenas contornei pela parede e segui pelo caminho mais longo para evitar passar ao lado dele. Mas alguns dias depois vi ele de novo. Estava igualzinho. Mesma roupa, mesma lanterna, mas parado em outro ponto do terreno. Fiquei observando um tempo, dessa vez mais curioso, mas ele não reagia à minha presença. Era como se eu não estivesse lá. Como se só eu pudesse vê-lo. Vi ele outras várias vezes, sempre do mesmo jeito. Sempre me causava a mesma curiosidade e o mesmo medo. Talvez com o tempo eu tenha ficado cada vez mais apreensivo de passar por ali. Só de pensar já me dava calafrios, até mesmo quando eu estava na academia. Só teve uma noite em que cruzei o terreno acompanhado. Éramos 4 pessoas que não se conheciam muito bem, mas que decidimos caminhar juntos. Todos caminhávamos pela mesma trilha e lá estava ele de novo. Dessa vez, muito perto do caminho. O que me gelou o sangue foi que, apesar de estar tão perto, ninguém disse nada. Ninguém pareceu notar sua presença. Nem boa noite por educação. Quando passei ao lado dele,
vi o que ele estava iluminando. Não sei se era a primeira vez que havia algo ali, ou se era porque nunca tinha estado tão perto dele. Mas agora eu podia ver. Era uma garrafa transparente cheia de água, colocada no chão bem à frente de seus pés, como se fosse algo muito importante. Não perguntei nada para os outros, pois tive vergonha. Apenas segui. Mas o pior veio depois. Outra noite, voltando para casa e cruzando novamente o terreno, vi algo mais. Caminhava entre o mato quando, ao longe, notei algo na trilha. Havia pouca luz, só um poste com lâmpada lá no fundo, distante. Mas entre as sombras vi uma cabeça surgindo do capim alto, à esquerda do caminho. Parei. Obviamente pensei que fosse alguém agachado, talvez se preparando para me assaltar. E então vi outra cabeça igual do outro lado. Pensei em dar meia volta e correr, mas decidi esperar. Se fossem assaltantes, provavelmente me alcançariam. Não sei se foi medo ou teimosia, mas fiquei parado ali. De repente a figura da direita se moveu. Cruzou para o lado esquerdo rapidamente, de 4. Depois a outra fez o mesmo, da esquerda para a direita. Rápidas, sem fazer nenhum barulho, apenas sombras se movendo entre o mato. Pensei que fossem cachorros por um instante. Quis acreditar nisso. Juro que quis acreditar nisso, mas tinha algo de estranho. Algo que não fazia sentido. Eu sentia no peito e então uma daquelas coisas cruzou de novo, dessa vez mais devagar, como se quisesse ser vista. E eu consegui ver. Não com clareza, não com detalhes, mas o suficiente para perceber que tinha um corpo como o de um bebê. Como uma figura pequena, com mãozinhas e pezinhos, andando em 4 membros. Mas não como um animal, como uma coisa diferente. Fiquei completamente paralisado. As pernas tremiam muito, especialmente a direita. Meus olhos ardiam como se eu fosse começar a chorar, mas eu não conseguia nem me mover. E quanto mais tentava entender o que via, menos sentido fazia. Era como se meu cérebro não conseguisse processar aquilo, como se tivesse dado um curto-circuito. Comecei a andar para trás, assim que consegui me mover, sem tirar os olhos deles. Não queria perdê-los de vista, e muito menos que se aproximassem de mim. E quando eu estava prestes a sair dali, outra figura cruzou o terreno. Não sei se era a mesma, pois todas eram iguais. Pensei em tirar uma foto, peguei o celular, dei zoom, tirei algumas, gravei um vídeo, mas as imagens saíram completamente escuras. Não dava para ver nada, era como se só houvesse escuridão. Dias depois, sem coragem de passar por lá de novo, na verdade nunca mais cruzei aquele terreno, voltei a vê-las. Foi da calçada de casa, como se estivessem me esperando. Mas evitei. E agora, anos depois, nunca mais as vi. E como eu disse, nunca mais voltei a cruzar aquele terreno. Aquele terreno baldio sobre o qual agora muitas histórias são contadas. Mas o curioso é que cada pessoa que viveu algo ali conta coisas diferentes. Em muitas comunidades rurais do México, é comum a crença de que uma fotografia pode capturar a alma de uma pessoa. Essa ideia é tão enraizada que, em casos de mortes inesperadas ou estranhas, alguns curandeiros recomendam queimar as fotos do falecido para libertar seu espírito ou evitar que ele seja usado em trabalhos de feitiçaria. Embora eu viva em um povoado em que as tradições são muito fortes, como as festividades do Dia dos Mortos, isso não significava que eu via a morte como algo natural. Não, principalmente quando minha irmã mais nova morreu. Ela tinha 13 anos quando adoeceu repentinamente. Tudo aconteceu tão rápido e de forma tão agressiva que meus pais nem tiveram tempo de buscar outros diagnósticos ou tratamentos.
Todos achamos que se tratava de uma gripe mal cuidada e que a dor de cabeça era por conta de um trabalho de feitiçaria que havia deixado sua mente aberta. Por isso, minha mãe a levou até a senhora que curava essas coisas. Minha irmã voltou com um lenço amarrado na cabeça, e isso era o sinal de que a cabeça dela estava se fechando. Mas a dor nunca passou. Pelo contrário, piorou, com febre muito alta. Quando meus pais levaram minha irmã Emma ao hospital da cidade vizinha, foi preciso que um vizinho os levasse de carro, porque minha irmã começou a delirar. Ela dizia que via pessoas vindo buscá-la e com as mãos ela parecia tricotar no ar. Teve tantos delírios que pensei que estava enlouquecendo. Eu fiquei cuidando dos meus irmãos. Eles me perguntavam insistentemente se Emma ia melhorar. Eu dizia que sim, mas tinha minhas dúvidas. Realmente vi minha irmã muito mal. Não quis dizer nada, mas tive a impressão de que ela estava possuída, como se tivesse o demônio dentro. Meus pais voltaram no dia seguinte com minha irmã sem vida. Foi uma notícia tão forte e tão dolorosa para toda a família que levou muito tempo para superarmos o luto, para não se dizer anos. No fundo, percebi que meus pais se sentiam culpados por não terem a atendido a tempo. Quando chegou o Dia dos Mortos, no povoado era costume montar o altar de mortos uma semana antes. Minha mãe preparou com muito entusiasmo a comida favorita da Emma. Preparou com tanto carinho como se ela ainda estivesse viva. Com muito cuidado, meus irmãos e eu montamos o altar com a cruz feita de sal grosso, o caminho que a guiaria até nós, o papel picado, as caveirinhas de açúcar, os incensos e velas. Minha mãe reservou um quarto inteiro só para o altar, que ficou enorme. Depois que os médicos disseram que a morte da minha irmã foi por meningite, deixei de acreditar que ela morreu por estar possuída. Disseram que o cérebro dela havia inflamado tanto que ela já não tinha consciência do que fazia. Mas desde o primeiro dia em que montamos o altar, notei que coisas estranhas aconteciam naquele quarto. Lembro que de manhã eu ia direto para lá dar bom dia à minha irmã. Sentia tanta saudade que achava que essa era uma forma de estar mais próxima dela. Notei que o caminho feito com sal grosso estava revirado, como se alguém tivesse caminhado por ele. O sal estava espalhado por todo lado. Usei as palmas das mãos para arrumá-lo e colocá-lo de volta no lugar. Também vi que as pétalas de flor estavam espalhadas pelo quarto. Verifiquei se a janela estava fechada, caso uma rajada de vento tivesse causado aquilo, e sim, ela estava fechada. Também pensei que poderiam ser nossos 2 cachorros, mas minha mãe sempre deixava a porta do quarto fechada por causa deles, pois eram bagunceiros. Além disso, à noite eles dormiam na casinha do quintal. Estava prestes a perguntar à minha mãe quem poderia ter sido, quando vi algo muito estranho. O sal e as pétalas estavam espalhados de um lado do altar, e entre eles havia um desenho. Olhei com atenção e vi que era um círculo com uma estrela dentro. Apaguei com as mãos e tentei deixar tudo como estava antes, para que nem meus irmãos nem meus pais percebessem. Faltavam poucos dias para a vigília do Dia dos Mortos. No povoado era uma verdadeira festa. Quase ninguém dormia e passávamos a noite em claro, cantando e contando histórias do nosso ente querido. Naquela manhã em que encontrei o altar revirado, percebi algo diferente na moldura da fotografia que estava sobre ele. A foto colocada naquele porta-retrato era minha. Eu a tirei num passeio que fizemos ao bosque com minha irmã e outras amigas. Na foto eu usava um vestido branco com muitas bolinhas vermelhas, mas o vestido na imagem parecia desbotado. E eu sabia que ele não estava assim na época da foto, pois era novo. Além disso, notei que Ana não estava com o cabelo preso, mas eu lembrava perfeitamente que ela o havia prendido depois de alisá-lo com um pouco de água do rio. Eu não podia acreditar que minha memória estivesse me traindo. Fiquei com a foto junto ao peito, tentando lembrar daquele momento.
Já fazia mais de 1 ano e minha memória não estava tão fresca. Fiquei em dúvida. De qualquer forma, acendi as velas e arrumei o altar da melhor forma possível, para que minha mãe e meus irmãos não percebessem o que havia acontecido. Talvez eu estivesse exagerando, embora agora, olhando em retrospecto, percebo que desde o início deveria ter desconfiado. Aquele símbolo era um pentagrama com a ponta para baixo, e isso nunca é bom sinal. Por aqui sabemos que o pentagrama está ligado ao homem e ao demônio. Com a ponta para cima, representa magia branca. Mas no caso estava invertido, ou seja, um trabalho de magia negra. Saí do quarto nervosa, olhando para todos os lados, esperando encontrar não sei o quê. Minha mãe me viu quando eu a encontrei varrendo o quintal e alimentando as galinhas. Perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, com a voz trêmula. Minha mãe sempre foi muito carinhosa. Ela segurou meu rosto com as mãos e disse para eu não pensar mais na minha irmã, que ela estava bem, ao lado dos meus avós e do resto da família. Nem tive tempo de responder quando as galinhas começaram a se agitar como loucas, cacarejando e batendo as asas. Tínhamos 8 galinhas e todas ficaram muito doidas. Minha mãe tentou acalmá-las, mas nem ela nem eu entendíamos o que estava acontecendo. Foi preciso jogar água nelas para que se acalmassem, porque uma delas, não sei como, saiu do galinheiro e tive que correr atrás dela para colocá-la de volta. Por causa disso, não falei mais com minha mãe. Preferi ficar calada a dizer minhas suspeitas, que naquele momento pareciam infundadas, como se nada daquilo que vi no quarto do altar fosse real. Acho que era mais fácil ignorar a dúvida do que enfrentá-la, pois isso me deixava ainda mais inquieta. A partir daquele dia em que encontrei o altar estranho, a primeira coisa que fazia ao acordar era ir até o quarto. E a cada dia, coisas perturbadoras aconteciam. Já nem achava estranho ver o sal e as pétalas reviradas. O que mais me assustava era ver a fotografia da minha irmã. Ela mudava. Cada vez notava alterações em seus traços, e o pior, ela aparecia em posturas diferentes, como se a foto tivesse vida. De maneira ingênua, e por que não dizer tola, fiquei calada. Não contei a ninguém, pensando que depois de desmontar o altar, tudo desapareceria. Achei que tudo aquilo se devia ao fato de minha irmã ter morrido há pouco tempo, e que talvez seu espírito ainda não tivesse partido para o mundo dos mortos. Naquela época, essas eram minhas crenças, mas hoje em dia não as sigo. Bom, pouco a pouco, achava que ela entenderia que era hora de partir e encontrar seu caminho ao lado dos familiares. Então, ignorei cada detalhe diferente que notava, especialmente na foto. E nem meus pais nem meus irmãos perceberam nada, pois como viram que eu estava cuidando do altar, se despreocuparam totalmente. Como disse, venho de um povoado com uma cultura muito enraizada e a noite anterior ao Dia dos Mortos era uma grande celebração. Para isso, oferecíamos comida e presentes aos mortos para que regressem felizes ao mundo espiritual, sabendo que temos uma lembrança afetuosa deles. Na família nos preparamos para uma grande festa e por isso vestimos nossas melhores roupas para irmos ao cemitério. E então começaram os cânticos e a vigília ao redor dos nossos familiares falecidos. Mas devo dizer que eu não me sentia segura. Um nervosismo me invadia o tempo todo e eu tinha uma sensação no estômago como se estivesse todo revirado. A fotografia da minha irmã eu a troquei por outra no altar, porque a que estava lá havia mudado muito, e por uma razão estranha eu a tinha comigo na mochila. Enquanto os barcos avançavam pelo lago com as velas acesas, notei uma brisa leve que mexeu meus cabelos e me fez sentir frio. Não era nada estranho para a época do ano e pela proximidade do lago, mas na segunda vez que isso aconteceu, veio acompanhada de um sussurro atrás de mim. Virei assustada para trás e o que vi me deixou gelada. Vi ao longe o espírito da minha irmã me observando com um sorriso.
Mas não era um sorriso genuíno como quando você fica feliz ao ver alguém. Era um sorriso perturbador que me causou arrepios. Ela não tirava os olhos de mim. Ficou o tempo todo me olhando, com aquele mesmo sorriso. Eu também não consegui parar de encará-la, com medo de que se eu me distraísse um pouco, ela se moveria para outro lugar, talvez mais perto. Apesar disso, uma parte de mim se recusava a sentir medo da minha própria irmã. Eu não conseguia aceitar a ideia de temê-la dessa forma. Tremia de medo, principalmente quando lembrei que aquele sorriso era o mesmo da fotografia. Com a mão procurei no bolso do vestido onde estava a foto e ao senti-la atirei com cuidado. E era verdade, estavam exatamente iguais, tanto na foto quanto no espírito. De tanto medo, joguei a fotografia no chão de terra. Nem percebi que minha mãe me observava atentamente. Ela foi pegar a fotografia e, ao vê-la, cobriu a boca para não gritar. Olhou ao redor procurando por ela, mas à sua frente nada se manifestou. Ficamos em vigília quase toda a noite, mas meus irmãos não conseguiram ficar acordados por muito tempo. Apesar dos esforços, começaram a dizer que queriam ir para casa descansar. Minha mãe me pediu que os levasse para dormir. Mesmo estando no cemitério, a maior parte do povo da cidade estava acordada e as ruas não estavam vazias. Quase todas as casas tinham as portas abertas para mostrar seus altares. Acho que me dava mais medo chegar em casa do que caminhar pelas ruas do povoado depois da meia-noite com meus irmãos. Nossa casa não estava completamente vazia. Algumas tias mais idosas tinham ficado para dormir, mas por causa da idade não velavam os mortos, apenas descansavam. Então fui direto para o quarto dos meus irmãos e os coloquei para dormir. O mais novo me pediu que não o deixasse sozinho porque estava com medo. Eu disse que não havia motivo para temer, que naquela noite nossos familiares vinham nos visitar. Meu irmão mais novo me disse algo que me fez pensar. Perguntou por que a alma da nossa irmã chegou antes, pois fazia vários dias que ela se deitava na cama dele e dormia com ele. E quando ele acordava, ela já havia ido embora. Para piorar, comecei a ouvir barulhos no quintal. Novamente, as galinhas estavam muito agitadas, por causa do horário. Achei que fosse algum cachorro querendo comê-las, mas elas não paravam de cacarejar e bater as asas o tempo todo. Não tive escolha a não ser ver o que estava acontecendo. Tive medo de sair por causa da escuridão do quintal, então apenas espreitei pela janela e foi ali que a vi. Minha irmã estava parada, olhando atenta para mim através do vidro. Fechei as cortinas e me deitei ao lado do meu irmão. Mas eu sabia que o espírito dela ainda estava presente, porque as galinhas continuavam agitadas. Os cachorros dos vizinhos começaram a uivar com um lamento doloroso e os gatos corriam pelos telhados fazendo um barulho assustador. Achei que não sobreviveria àquela noite e que algo muito ruim poderia acontecer. Passei praticamente o resto da noite abraçada ao meu irmão. Acho que mesmo dormindo, ele percebia inconscientemente o que estava acontecendo porque estava muito inquieto e às vezes acordava. Ao me ver ao lado dele, se acalmava e voltava a dormir. Quase ao amanhecer, ouvi a porta de madeira da entrada principal da casa ranger. Eram meus pais voltando da celebração no cemitério. Pelo jeito que ouvi minha mãe arrastando os pés, percebi que ela estava muito cansada, então nem tentei me levantar. Me senti mais segura ao saber que já estavam em casa. Na manhã seguinte, todos ainda dormiam. Só acordei porque um sussurro me despertou. Fiquei paralisada. Era um murmúrio quase inaudível, mas estava ali. Olhei ao redor e a vi. Ela, minha irmã, com o rosto pálido e um sorriso grotesco. Quis gritar e correr, mas minha voz não saiu. Minhas pernas não respondiam. Fiquei olhando para ela na minha frente e lembrei da fotografia que estava no bolso do meu vestido. Talvez tomada pelo medo, comecei a dobrar a foto e vi algo inacreditável.
Minha irmã começou a se mover freneticamente e gritou de um jeito tão horrível que me fez estremecer. Com aquele grito assustador, meus pais e parte da família acordaram e correram até meu quarto. Naquele momento, minha irmã trocou o rosto macabro por aquele que guardamos na memória, e meus pais a viram antes que desaparecesse por completo. Foi muito triste ver a dor profunda que aquilo causou neles, principalmente nela. Minha mãe não suportou e se ajoelhou no chão, implorando a Deus pelo descanso da alma da minha irmã. Depois de alguns minutos, meu pai ajudou minha mãe a se levantar, e foi quando lembrei da fotografia. A tirei do bolso e, mesmo estando dobrada e danificada, o rosto perturbador da minha irmã ainda estava lá. Quando minha mãe viu o retrato, gritou novamente pedindo a Deus pela alma dela. O que minha mãe disse me deixou sem reação. Com lágrimas nos olhos, contou que fizeram um trabalho de bruxaria negra com a minha irmã. Não sabia por qual motivo, nem quem teria feito aquilo. Mas então parou de falar, pensativa, e saiu correndo em busca de seu chale. Disse que voltaria logo. O que ela fez foi ir até sua amiga para mostrar a fotografia e perguntar o que estava acontecendo. O que sua amiga disse nos deixou sem palavras. Segundo ela, minha irmã não morreu de meningite, nem de nenhuma doença natural. A Emma foi vítima de um trabalho de bruxaria negra, em que sua alma foi oferecida ao mal, em troca de algum benefício. Provocaram sua morte enterrando uma fotografia amarrada a um animal morto. A amiga da minha mãe disse que a bruxaria negra é incerta e imprecisa. Por isso fizeram algo tão macabro para que o espírito maligno ficasse preso dentro daquela fotografia que eu tinha. E como sabiam que o Dia dos Mortos estava próximo, sabiam também que essa foto seria usada com propósitos obscuros. Minha mãe levou a foto que estava no meu bolso até sua amiga curandeira. Mas ao pegá-la, a mulher viu a foto incendiar-se como se tivesse vida, como se percebesse que algo muito grave estava para acontecer. A curandeira jogou a fotografia no chão e, enquanto o fogo a consumia, uma chama muito alta se formou e um grito horrível foi ouvido. Com muito cuidado, a mulher recolheu as cinzas sem tocá-las e as depositou num frasco de vidro, no qual também colocou água benta. No instante em que o fez, outro grito tenebroso se ouviu. Em seguida, ela levou o frasco para enterrar num buraco no alto do morro. Minha mãe voltou para casa achando que tudo havia terminado, mas não foi tão simples assim. Não sei exatamente o que aconteceu com a alma da minha irmã, mas acredito que ainda não conseguiu descansar e que seu espírito segue vagando perdido. Meus irmãos, especialmente o mais novo, dizem que ainda a veem no quintal em diferentes partes da casa. Mas agora ele não sente mais tanto medo. Ele diz que é a Emma e que ela sorri para ele quando o vê. Minha mãe continua fazendo de tudo para o descanso eterno da alma da minha irmã. Mas algo muito perturbador começou a acontecer depois que as cinzas da fotografia foram enterradas. Vários tropeiros que atravessam o morro com cavalos e burros dizem que de madrugada aparece um espírito maligno que causa muito medo. Na cidade, espalhou-se o boato de que à noite é melhor não caminhar por aquela parte do morro, pois dizem que o próprio demônio aparece de madrugada para levar a alma de quem passar por ali. Segundo contam, foi um trabalho de bruxaria muito poderoso, feito por uma mulher igualmente poderosa. Mas ninguém sabe quem ela é, nem por que se voltou contra minha irmã. Sou um pai solteiro e meu filho se mudou há cerca de 5 anos. Morávamos em Boulder, Colorado, mas ele se mudou para Seattle por causa de um emprego. Naquela época eu já não tinha mais um motivo real para continuar morando lá, então me mudei para o Alasca.
Eu tinha economizado dinheiro suficiente para não precisar trabalhar em tempo integral. Com isso e os pagamentos de pensão alimentícia que ainda recebia da mãe do meu filho, consegui comprar uma casa decente no norte. Sempre adorei estar ao ar livre, e o Alasca me oferecia isso em abundância. Esqui, acampamento, eu fazia de tudo. Era o tipo de vida com que sonhei por anos. Certa manhã de dezembro, decidi explorar uma trilha que estava planejando conhecer. Era um lugar tranquilo, longe das trilhas populares onde você encontra outros caminhantes e turistas. A previsão do tempo mencionava alguns flocos de neve, mas nada sério, então levei uma mochila leve. Levei apenas suprimentos para um dia, bastante água, alguns lanches, um kit básico de sobrevivência e algumas camadas extras de roupa. Achei que estaria de volta à minha caminhonete antes do anoitecer. A caminhada começou como qualquer outra. O frio era mais intenso do que eu esperava, mas assim que comecei a me movimentar não me incomodou mais. Enquanto caminhava, não vi nenhuma outra pessoa, mas notei sinais de que outras tinham passado por ali. Havia algumas pegadas fracas e pontas de cigarro na neve. Elas teriam sido cobertas rapidamente por lá, então eram recentes. À tarde, a neve começou a cair com mais força e mais rápido do que eu esperava. No início, achei que fosse passageiro, mas não era. O vento aumentou, soprando a neve de lado. A trilha começou a desaparecer sob uma camada fresca de neve, e logo eu não conseguia mais ver os marcadores. Já enfrentei climas piores, mas é diferente quando você está sozinho. Tentei voltar pelo mesmo caminho, mas tudo parecia igual. Depois de um tempo, percebi que estava andando em círculos. Via minhas próprias pegadas sendo cobertas por neve fresca. Parei e tentei me localizar, mas foi inútil. Foi então que vi uma velha cabana de caça, quase invisível na neve espessa. Foi pura sorte ter conseguido vê-la no meio da tempestade. Não era grande coisa, apenas uma pequena caixa de madeira com uma porta de metal, mas era melhor do que ficar preso ao ar livre. Corri até lá e abri a porta, entrando. Fechei a porta e respirei fundo. Estava escuro lá dentro, mas consegui distinguir um pequeno banco e um fogão a lenha no canto. Já tinha visto cabanas assim antes e esta não era diferente. Achei que ficaria bem por um tempo. Só precisava esperar a tempestade passar. O vento batia contra a cabana, fazendo as paredes rangerem. Sentei-me no banco de madeira lascada, esfregando as mãos para aquecê-las. Consegui acender um fogo no fogão usando algumas toras velhas empilhadas no canto. O calor foi se espalhando lentamente pelo ar. Apenas o suficiente para tirar o frio intenso. Achei que ficaria bem durante a noite. Era tarde demais para voltar à caminhonete, e eu não ia arriscar me perder ainda mais no escuro. As horas passaram devagar. Eu verificava o fogão de tempos em tempos, colocando mais madeira para manter o fogo aceso. A única luz na cabana vinha do brilho do fogão, e já tinha me acostumado ao som do vento. Mas então ouvi outra coisa. Alguém estava gritando bem ao longe. Levantei-me e fui até a porta, encostando o ouvido nela. Lá estava de novo um grito distante e prolongado. Não dava para entender o que diziam, mas era claramente a voz de uma pessoa. Olhei pela janela ao lado da porta, mas não vi ninguém, apenas a neve caindo. Fiquei na janela por um tempo, observando, mas nada se mexeu. Achei que talvez fosse um caçador ou caminhante perdido, como eu já havia estado antes, mas algo parecia errado. A maioria das pessoas não estaria andando por aí em um clima como aquele, a menos que não tivessem escolha. Voltei a sentar, mas mantive os olhos na porta. Não demorou muito para que eu ouvisse passos na neve. Eles circundaram a cabana, passo a passo, movendo-se bem perto das paredes. Meus olhos ficaram fixos na porta e os passos pararam bem na frente dela. Eu podia até ouvir alguém respirando do outro lado. A maçaneta de metal se mexeu, mas não girou completamente.
Era apenas um leve movimento, como se quem estivesse do outro lado estivesse testando se estava destrancada. Até aquele momento, eu estava calmo, mas ouvir a maçaneta se mexer assim fez meu corpo inteiro se enrijecer. Continuei o mais quieto possível, observando a porta do canto mais distante da cabana. A maçaneta parou de se mexer e por um momento achei que tinham ido embora. Então ouvi passos novamente movendo-se ao redor da cabana. Fui até a porta, pronto para abri-la e ver quem era, mas quando tentei girar a maçaneta, ela não se movia, estava trancada do lado de fora. Foi aí que percebi que não estava lidando com alguém que precisava de ajuda. Eu havia sido trancado lá dentro. Continuei atento e finalmente, de manhã, após muita luta, consegui voltar à caminhonete derrubando a porta. Desde então, nunca mais saí sem meu rifle.